No dia 21 de abril de 2025, uma notícia sacudiu o mundo cristão. Papa Francisco havia falecido, encerrando um pontificado que dividiu opiniões, quebrou paradigmas e marcou gerações. Mas, e se eu te dissesse que essa morte não foi apenas um evento comum, mas o cumprimento literal de uma profecia esquecida há 2 milênios? Você está preparado para o que isso realmente significa? A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 17, fala de 7 reis e de um 8º que viria dos 7 e caminharia para a perdição. Durante anos, estudiosos tentaram entender quem seriam esses reis. E agora, com a partida de Francisco, logo após a Páscoa, em um momento de profunda simbologia espiritual, muitos acreditam que o enigma foi desvendado. A profecia fala de um ciclo que se completa com o 8º rei, alguém que traz consigo a herança dos anteriores, mas anuncia um novo tempo, talvez o fim de uma era e o início do juízo. Francisco seria esse 8º rei? A data de sua morte tem algum propósito espiritual oculto? Seria ele o sinal de um novo ciclo profético se iniciando? Enquanto muitos apenas lamentam a perda de um líder religioso, poucos percebem o real significado desse evento. O cenário atual está alinhado com tudo o que João viu na ilha de Patmos: confusão entre as nações, crise moral, polarização espiritual e sinais nos céus e na terra. Agora, mais do que nunca, é urgente revisitar as Escrituras com olhos atentos, porque a morte do Papa pode ter aberto portas proféticas que estavam seladas desde o início dos tempos. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? A profecia de Apocalipse 17 fala claramente: a besta é também o 8º rei. Ele vem dos 7 e caminha para a perdição. Mas para entender isso, precisamos voltar ao símbolo que antecede os reis. A mulher sentada sobre a besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, segundo muitos intérpretes, representa a cidade sobre 7 colinas, Roma. Mais especificamente, a estrutura espiritual e religiosa que dali emana, o Vaticano. E os 7 reis, em muitas interpretações modernas, são vistos como 7 papas desde 1929, ano em que o Vaticano tornou-se um Estado soberano por meio do Tratado de Latrão. Se essa leitura estiver correta, Francisco seria o 8º rei, o último da lista, o que vem dos 7, e sua morte marcaria a transição para algo novo, algo desconhecido. Um novo Papa pode representar o surgimento de um poder global unificado? Estaríamos vendo o nascimento de uma nova ordem espiritual que tentará consolidar fé, política e economia. O mais curioso? Francisco não só foi o primeiro Papa latino-americano e jesuíta, como também o primeiro a conviver com um Papa emérito ainda vivo, Bento XVI. 2 pontífices ao mesmo tempo. Algo extremamente raro. Essa singularidade pode ter ativado elementos únicos dessa profecia. Além disso, o simbolismo da Páscoa não pode ser ignorado. A morte de Francisco no dia seguinte à celebração da ressurreição de Cristo sugere que estamos diante de um divisor de eras espirituais, onde o véu está sendo rasgado mais uma vez. A libertação, o juízo, o renascimento, só os atentos verão os sinais. Em João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. E, curiosamente, a morte de Francisco ocorre exatamente no período da Páscoa, o tempo da ressurreição. Para os espiritualmente despertos, isso não é coincidência. É código, é sinal. Um ciclo se encerra e outro começa. Na tradição bíblica, o número 7 representa perfeição e finalização. O número 8, por sua vez, é símbolo de um novo começo. Quando 8 pessoas saem da Arca de Noé, uma nova humanidade se inicia. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, o 8º dia,
começa a nova criação espiritual. Francisco, como oitavo rei, morre. E um novo Papa é eleito. Esse Papa, Leão XIV, pode ser o início de um ciclo que culminará nos últimos eventos proféticos da história. Vemos o mundo se transformando. Conflitos globais, colapsos financeiros, avanço das tecnologias, inteligência artificial e uma crise moral sem precedentes. Em meio a tudo isso, a Igreja escolhe um novo líder. Será que Leão XIV é o último? Será ele o falso profeta de que fala o Apocalipse? Ou será ele o pastor fiel que guiará o rebanho no tempo do juízo? Jesus advertiu: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24:33. Os sinais estão por toda parte. O mundo está em transição. A morte do Papa Francisco é muito mais do que um evento histórico. É um marco espiritual. O tempo de escolher de que lado estaremos está cada vez mais próximo. O que parecia ser apenas uma morte natural de um líder religioso pode ter desencadeado uma sequência profética milenar. A Bíblia não nos dá datas, mas nos oferece sinais. E os sinais estão se multiplicando diante dos nossos olhos. Se estamos de fato vivendo o tempo do oitavo rei, o que vem a seguir será uma série de revelações, conflitos e mudanças globais jamais vistas. Mas para os que têm fé, isso não é motivo de medo, é motivo de esperança. Porque mesmo no meio da dor, da dúvida e da escuridão, há uma certeza: o Rei dos Reis já venceu. Cristo reina. E todo joelho se dobrará diante dele. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.